Anteriormente, nesta série, nós conhecemos a religião dos antigos cananeus. Agora vamos explorar as ideologias religiosas das batalhas da Idade do Bronze, em especial dos israelitas comparados aos povos do seu entorno. Este vídeo é parte de uma série especial sobre a história da Era do Bronze paralela aos acontecimentos bíblicos, mostrando o que acontecia no mundo inteiro simultaneamente aos eventos narrados na Bíblia. Veja os vídeos anteriores maratonando nas playlists deste canal. Esteja atento às datas do título de cada vídeo, que sempre trazem a sequência cronológica. Abaixo deste, nas descrições, siga a nossa bibliografia. Curta, compartilhe e se inscreva neste canal para mais vídeos como este sobre história, arqueologia, antropologia, ciências, filosofia, religião e arte. Durante a Idade do Bronze, cada povo lutava suas guerras em nome dos seus deuses. O Egito clamava por Ra, os hititas por Texub e os cananeus por Baal. Aos seus olhos, suas guerras eram guerras santas. Cada povo se utilizava de presságios e agradecia com ofertas e uma parte dos despojos. Provavelmente foram os gregos que cunharam o termo Guerra Santa. E é claro, desde muito cedo eles consultavam oráculos como o de Delfos antes da batalha. O mundo antigo era um mundo religioso. Na Idade do Bronze, a maior guerra foi a Guerra de Troia, que se diz ter durado 10 anos e iniciou com o rei miceno Agamenon sacrificando aos deuses gregos sua própria filha para que eles enviassem ventos que levassem os navios gregos até Troia. Segundo o arqueólogo Dr. Roland de Vos, em seu livro Instituições de Israel, este conceito de guerra santa, apesar de popularizado pelos críticos da Bíblia, é estranho e desconhecido entre os israelitas, porque a Bíblia não esconde as derrotas dos israelitas. Aliás, eles têm muito mais derrotas do que vitórias. São o único povo que conta suas próprias derrotas, conta que foram filhos de escravos, admitem ter traído seu próprio Deus, sendo levados por isso ao cativeiro. Eles simplesmente ignoravam o conceito presente nos outros povos de que os deuses lutavam entre si e o mais forte dava a vitória ao seu próprio povo. Para Israel, Deus é o Senhor sobre todos os povos, e quando Israel perdia, Deus estava julgando Israel usando os outros povos como instrumento divino, através da providência, se utilizando de meios anteriormente vistos, mas nem sempre desejados. Suas guerras não são contra a religião dos outros povos, mas são guerras por sobrevivência. Durante a era bíblica, nunca veremos os israelitas obrigando os povos vencidos por eles a adorarem seu Deus monoteísta. E é neste sentido que o conceito de guerra santa não existe entre os israelitas, pois Deus os defende na batalha, mas não está interessado em resolver pelas armas assuntos religiosos. O monoteísmo só teria uma experiência de proselitismo pela espada séculos mais tarde, com outras religiões bem depois da época dos profetas, quando a Bíblia já havia acabado de ser escrita. Enquanto os reis desta época convocavam a guerra, Israel não tinha um rei durante a Era do Bronze. Então, era Deus quem convocava a guerra por ser o único rei de seu povo, e por isso seu Deus é chamado pelos israelitas de o Senhor dos Exércitos. Não havia soldados profissionais até o período monárquico, mas todo homem que ia lutar devia estar ritualmente puro. Juízes 3:5 e 1 Samuel 21, verso 6. E o acampamento hebreu devia ser santo, conforme Deuteronômio 23, 10 a 15. As batalhas iam para o livro das guerras de Yahvé, descrito em Números 21, verso 14. Assim como o faraó se opôs a Deus, todos os inimigos de Israel são, na verdade, considerados inimigos de Deus,
E o povo, antes de sair à batalha, consultava a vontade de Deus por meio dos profetas e do sumo sacerdote, pois era seu rei sobrenatural quem decidia a batalha e já definia se entregaria os inimigos a eles ou não. É claro que diante da participação divina na guerra, a pergunta que se levanta é: será que as guerras de Israel não eram, como muitas outras ao longo da história, uma mera desculpa para usar o nome de Deus, manipulando o povo aos próprios propósitos gananciosos dos líderes? Primeiramente, vamos ver como Josué se saiu como líder. Depois de ver a terra dominada, ele se aposentou como general, não pediu uma coroa como rei e herdou uma pequena porção de terra insignificante. Josué não virou um rei, não deixou o herdeiro no comando, não deixou o reino aos sacerdotes e devolveu o governo para cada tribo escolher por meio do voto representativo seus líderes locais, que seriam depois chamados de juízes. Se isso era usar o nome de Deus para manipular, então ele simplesmente não se aproveitou do poder que teve. Josué terminou seus dias como um simples fazendeiro esquecido, sem luxo e sem glória. O mesmo pode ser dito de Moisés e Samuel, os principais líderes de Israel durante a Era do Bronze. Em segundo lugar, se qualquer guerra é de Deus, que este Deus apareça pessoalmente nesta guerra e se defenda a si mesmo e seu povo. Um Deus que necessite ser defendido e não aparece, ou é só um ídolo, e os profetas hebreus sempre fizeram piada deste conceito, pois Baal não aparecia nas guerras, ou essa guerra não tem nada a ver com Deus e sim com a discórdia dos homens. Porém, nas histórias de Moisés e Josué, Deus marcha à frente de seu exército na coluna de nuvem, ou na Arca da Aliança, que precede muitos milagres espantosos que fazem os inimigos de Canaã reconhecer que era realmente um poder sobrenatural que abria o rio Jordão e derrubava as muralhas. O milagre estava presente em todas as guerras de Canaã até o período dos juízes, na forma de tempestades, pragas e na força extraordinária de seus heróis e até em aparições e teofanias. Deus dava vitórias impossíveis aos heróis de Israel que lutavam com armas completamente inaptas para a batalha, como o aguilhão de tocar bois de Sangar, o martelo e estaca usado por Jael, buzinas, tochas e botijas que o exército de Gideão utilizou, e até uma simples queixada de jumento nas mãos de Sansão contra um exército armado. Cada vitória israelita é um absurdo milagre para que o povo se lembre que Deus é quem luta por eles. Chega-se a dispensar guerreiros para que o povo não pense que ganhou ou ganhará por si mesmo. E assim, Gideão vai para a guerra só com 300 soldados contra milhares. Terceiro, se a guerra é de Deus, ela não é desculpas para saquear e enriquecer às custas do inimigo. Por isso Israel tem o conceito do herem, uma palavra hebraica que designa aquilo que não podia ser tocado, aquilo que devia ser subtraído do uso profano de seus inimigos, mas estava impedido de ser usado como despojo de guerra para não estimular a pilhagem e ganância. Em geral, era Deus quem determinava o que era um herem, e uma vez marcado, o herem devia ser completamente destruído, em alguns casos dedicado exclusivamente ao santuário. Enquanto os exércitos da Idade do Bronze se enriqueceram às custas da pilhagem da guerra, Israel, quando vencia uma cidade, tinha que queimar tudo e não podia ficar com nada. O livro de Josué mostra como todas as pessoas de Jericó, a cidade e seus pertences eram condenadas como um herem. Mais do que uma cidade, Jericó, um dos lugares mais antigos do mundo, era um posto militar repleto de templos e prostitutas cultuais. Uma moradora, a prostituta chamada Raabe, reconhecendo o Deus dos israelitas pelas milagrosas vitórias de Israel, pediu misericórdia, foi salva e se tornou parte do povo de Deus, inclusive fazendo parte da linhagem de Davi
e que mostra que a Bíblia relata os pecados de Canaã não por ódio dos cananeus, nem para propaganda contrária a eles, pois muitos deles foram admitidos, absorvidos e passaram a fazer parte das principais famílias de Israel. Mas na mesma batalha, Acã, um israelita, tomou para si despojos de Jericó com intenção de se aproveitar dos vencidos e, ao tocar no herém, ele se tornou um herém e foi condenado à morte, por pecar por atrevimento, desrespeitando a ordem clara de Deus. Nesta teologia, não importa em que povo você nasceu, importa sua condição de temor a Deus. Raabe chegou a se casar com um príncipe da casa de Judá e deixou de ser condenada. Por outro lado, Acã se aproveitou da guerra e ele, que era do povo de Israel, se tornou agora um condenado. Deuteronômio 20 foi escrito por Moisés, revelando qual era o procedimento, o protocolo de Deus sobre a maneira de Israel ir à guerra. Havia dois tipos de guerra. A primeira, considerada como guerra de defesa contra inimigos externos do país. Neste caso, o recrutamento seguia o protocolo de dispensar os que estavam noivos, quem havia construído sua casa ou plantado sua vinha, mas não havia desfrutado do seu trabalho, e, por fim, dispensava todos que se sentissem com medo. A guerra não era lugar para os covardes. Eles poderiam desanimar a tropa. Israel deveria ir até a cidade inimiga e propor paz. Mas, diante da recusa, todos do sexo masculino estariam condenados. A lei da guerra israelita previa que uma mulher do povo vencido podia ser tomada por esposa, mas devia se lhe dar tempo de luto, vestes adequadas, adotá-la como esposa de maneira respeitosa e, caso o casamento não desse certo, ela deveria ser despedida livre e nunca considerada uma escrava. Se fizessem o acordo de paz, seriam todos poupados e submetidos à corbeia, um tipo de escravidão com relativa liberdade, onde os vencidos eram obrigados a pagar grandes impostos aos vencedores. Vemos esta lei aplicada aos gibeonitas, que foram reduzidos a servos rachadores de lenha para o templo, mas por outro lado também foram defendidos por Israel, que os socorreu certa feita, como se fossem o seu próprio povo. Entretanto, se caso outros povos vencessem os israelitas, o destino dos israelitas era bem diferente. Moços e moças eram vendidos como escravos, sujeitos a maltratos e abusos. Cícera dos cananeus, por exemplo, prometeu aos seus guerreiros tomar entre 1 e 2 moças por guerreiro. O estupro e roubo era a regra destes povos. Babilônios e assírios desterravam seus vencidos, separavam povos e famílias e forçavam todos eles a trabalhar para sempre em terras estrangeiras. O segundo tipo de guerra foi aquela restrita à realidade da campanha de Josué em Canaã, as guerras no território dado às 12 tribos. Devemos lembrar que 400 anos antes, Abraão, Isaque e Jacó percorreram Canaã comprando terras, construindo altares, poços, até seus netos e bisnetos descerem ao Egito para se refugiarem de uma fome. Agora seus descendentes, que ficaram presos como escravos, estavam voltando para retomar territórios de seus ancestrais que foram ocupados de maneira indevida. No caminho, eles foram atacados violentamente por povos do deserto, impedidos de entrar na terra. Ao tentar comprar a água de seus vizinhos de Edom, até isso lhe foi negado. Mas na Era do Bronze não havia ONU, nem ONGs, nem campos de refugiados. Eles foram considerados uma ameaça, e sendo os cananeus aliados do Egito, de onde eles saíram, os cananeus decidiram matar os israelitas e estavam determinados a impedir que eles entrassem na terra. Antes de cruzar o Rio Jordão, a intenção de exterminar os israelitas falhou, e foi assim que caíram 2 grandes reis amorreus da Transjordânia, chamados Seom e Og. Os moabitas tentaram o caminho da feitiçaria, uma prática de sua religião, mas isso falhou. Então alugaram prostitutas e deram uma festa convidando israelitas à adoração de ídolos em Baal-peor. Isso funcionou muito bem e foi o maior fracasso moral dos hebreus. Demorou apenas uma festa
para até mesmo os príncipes hebreus se tornarem tão vil como os seus próprios inimigos. E isso seria o futuro de Israel se eles entrassem em Canaã e os cananeus fossem tolerados. Abre aspas, para que não vos ensinem a fazer segundo suas abominações. Fecha aspas, Deuteronômio 20, verso 18. Esta sentença era um juízo divino aos cananeus que ficaram 400 anos tendo oportunidade de se arrepender, mas como nada mudou, Deus decretou a sentença. Se você chegou aqui, mas não viu o vídeo anterior desta série sobre a religião de Canaã, pare aqui e assista o vídeo anterior, 1400 a.C., a religião dos cananeus. Embora nos pareça terrível, a Idade do Bronze não era a nossa época com a atual tolerância, direitos humanos e maturidade moral. Deixar os cananeus morando no meio deles pode nos parecer tolerante aos olhos de hoje, mas o resultado do que ocorreu naquela época pode ser visto no livro de Juízes, que mostra os israelitas idólatras, decadentes e fazendo tão ou ainda pior que os cananeus. Na verdade, Juízes termina contando a história da guerra civil entre Benjamim e outras tribos, motivada por estupro, seguido de morte, que lembra muito o comportamento de Sodoma e Gomorra, cidades de Canaã destruídas pelo juízo de Deus na época de Abraão. Além do mais, talvez o que entendamos por aniquilamento dos cananeus seja muito mais uma hipérbole, ou seja, uma força de expressão mais para chamar atenção do que uma realidade. Esse tipo de expressão é comum entre os reis da época da Idade do Bronze, como a famosa declaração do faraó Merneptah, dizendo que aniquilou Israel a ponto de não deixar filho vivo, coisa que sabemos que não ocorreu, ou na Bíblia, onde vemos Josué 11, 21 a 22 dizer não ter deixado descendentes vivos de Enaque. Numa batalha futura, Caleb pede como herança Hebrom, de onde ele promete expulsar os Enaquins. O mesmo se dá com Saul, que teria aniquilado o povo amalequita em 1 Samuel 15, 7, mas veremos pouco depois Davi combatendo os amalequitas em 1 Samuel 27, 8. Como vemos, aniquilar totalmente é muito mais a hipérbole do estilo narrativo de vitória total do que uma realidade que eles exterminavam todas as pessoas. Do ponto de vista humanitário, sempre é difícil avaliar a guerra, já que toda guerra tem por princípio matar para vencer, ainda que o matar seja para defender os atacados. Entretanto, as torturas retratadas por povos como os assírios e semelhantes, o sacrifício dos prisioneiros aos deuses, jamais serão vistos em Israel. Contudo, há de se lembrar que os israelitas eram seres humanos como todos nós e muitas vezes erraram e foram cruéis. Os castigos aos vencidos, a humilhação e as execuções eram comuns não só em Israel, mas uma marca cultural entre todos os povos. Os massacres são comuns na Idade do Bronze e, se não ocorriam, qualquer sobrevivente passava imediatamente a tramar uma vingança. O livro de Ester mostra como um descendente dos amalequitas, lá da Era do Bronze, tentou se vingar por seus ancestrais vencidos pelos israelitas, tramando o genocídio de todos os judeus séculos depois. Neste sentido, os juízos executivos decretados por Deus em contexto de guerra, quando ignorados, se mostravam, em vez de barbárie, uma medida protetiva ao longo prazo. Eu tenho que ser honesto com vocês. Este canal é de um cristão que obviamente acredita na Bíblia como inspirada por Deus, então apresento o modo como eu compreendo o texto bíblico. Porém, também tenho que ser honesto de que os textos sobre mortes de civis, crianças, me incomodam. Mas é justamente por me incomodarem que sinto a Bíblia como verdadeira. Um livro maquiado, um Deus inventado, seria um texto seletivo e politicamente correto, sem paradoxos. Mas isso seria evidência de uma história inventada e aí sim eu não acreditaria. Então, como resolvo esses paradoxos e aparentes contradições?
Seguindo um princípio teológico simples, um texto precisa ser entendido no seu momento histórico e não no atual momento histórico que nós estamos vivendo. E nunca separamos esse texto de toda a teologia da Bíblia. Quem lê um texto de uma guerra de Israel no período de Josué e não submete ao todo do Evangelho é o que chamamos de fanático, assim como aquele que acusa a Bíblia de genocida é, no mínimo, muito ignorante, sem conhecer o todo do conteúdo das Escrituras. O próprio livro de Josué tem exemplos de pessoas como Raabe, que foram poupadas e viveram em paz entre Israel. O problema não era a etnia das pessoas ou se praticavam a religião. O problema era a atitude hostil ou não. Sendo franco, se a Bíblia fosse um livro sobre genocídios e eu não conhecesse o todo dos profetas, dos salmos, do Evangelho, sobre o amor ao próximo, eu abandonaria, mas tenho este livro como regra de fé, justamente porque o conheço, já o li todo, várias vezes, e sei que tais textos são uma exceção contida em um momento histórico específico de autodefesa e juízo ordenado por Deus, que estava visivelmente manifesto entre eles, numa época de pessoas muito bárbaras. Este momento histórico foi superado pelo amadurecimento moral humano e entendimento do Evangelho. Isso não quer dizer que eu considere que os israelitas sempre acertavam ou que tudo o que faziam era vontade de Deus. Quer dizer que acredito em Deus e não nos israelitas. Quer dizer que a Bíblia conta o que aconteceu e não o que Deus gostaria que o homem tivesse feito.